Bom, no nosso texto é imprescindível que tenhamos então em mente a infinita distância entre o Criador e a criação. Existe um distanciamento chamado distanciamento qualitativo, tá bem? Entre a criação e Deus. Então é um distanciamento real, tá? Real. É uma distância assim, intransponível. Intransponível. Deus, a criação. E esse distanciamento é chamado de qualitativo, porque Deus, ele é de uma qualidade assim incomparável. As qualidades que Deus tem, os atributos. Quando se fala da misericórdia do Senhor, é misericórdia pura, não é uma misericórdia por causa de, é misericórdia por ser misericórdia mesmo, misericórdia pura. Quando se fala da santidade de Deus, por exemplo, vou falar da santidade minha. A minha santidade é uma santidade que ela foi causada. Cristo criou uma santidade para mim, Cristo criou uma santidade para a igreja, Cristo criou uma santidade para o homem. Quer dizer que é uma santidade do Cristo para nós. Não é o caso da santidade de Deus, é santidade pura, é santo em si mesmo. Ninguém causou a santidade de Deus. Mesma coisa a justiça, é justiça pura, não é justiça por causa da injustiça, é justiça mesmo sem injustiça. Vocês conseguem pensar isso? Pensa naqueles relógios antigos que tem um pendente embaixo, né? Que fica balançando para lá e para cá. Olha, ele é um pendente, mas ele tem que ter uma haste. Sem a haste, o pendente não funciona, não existe. Quando eu falo de justiça pura, é o pendente sem a haste. É só o negócio balançando. Justiça pura, santidade pura, misericórdia pura. Não é uma misturada com a outra. Ele é santo, 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 puramente santo, totalmente santo, sem se misturar com outro atributo. Ele é amor puro. Ninguém causou o amor em Jesus, ninguém provoca o amor de Jesus. É amor mesmo sem ser amado. E mesmo que você não corresponda ao amor dele, ele ama, e ele ama com pureza. Mesmo você sendo infiel, a fidelidade dele é autossuficiente. É fidelidade por si mesmo, é fidelidade pura. Agora veja, por isso que é transcendência. Está muito fora daquilo que às vezes a gente destrói com alguns discursos nossos. Quando eu pego o livro de Jó, eu leio o livro de Jó, do capítulo 3 até o capítulo 37, eu vejo os 3 amigos de Jó falando e Jó falando também. Depois eu pego aquele livro e eu vejo, eu ouço ele sendo reproduzido nos nossos sermões, nos nossos discursos. Nós pregamos as mesmas coisas que os 3 amigos de Jó. Qual que é o problema? O problema é que quando chega no capítulo 38, Deus fala: quem é este que com palavras tolas encobre o meu conhecimento? Deus reprova os discursos de Jó e dos amigos de Jó, falando que são palavras tolas, que não reproduzem a verdade de Deus. Só que quando você vai ler, eu já pedi para os irmãos há 15 dias atrás, né? Quando você vai ler, é aquilo que a gente prega. E aí eu estou generalizando, tá bom? É aquilo que a gente ouve o púlpito pregando, os púlpitos pregando, os pastores pregando, os evangelistas, a turma toda pregando, a teologia que Deus colocou de lado. Deus falou: não é isso. Essas são palavras turvas, água turva, sabe? Água toda cheia de lodo, e encobre o conhecimento. Deus fala: esconde o conhecimento. Ao invés de tornar Deus conhecido, torna Deus um alienado, coloca Deus como um tirano fora. Quando eu penso na transcendência, bem está falando aqui o pastor, quando eu penso na transcendência, eu penso num Deus assim, indiferente, mau, sabe? Transcendência fora, alienado. Não, mas a teologia fala: não, é transcendência porque ele é totalmente outro, é uma distância qualitativa, ele é de uma outra qualidade. E qual que é o detalhe do Evangelho? O apóstolo Pedro fala: Deus fez promessas. Vocês podem ler, tá? Primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro. Deus fez promessas que não podem murchar. Estou colocando na nossa linguagem, tá? Deus fez promessas para nós que não podem murchar, para que por meio destas promessas nós nos tornemos participantes da natureza divina. Deus prometeu, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, Deus prometeu antes dos tempos eternos. As promessas de Deus são antes
dos tempos eternos. E uma das promessas de Deus é o seguinte: os meus filhos terão a minha natureza, assim como Ele é, o veremos, e por isso nós seremos iguais a Ele. Nós seremos participantes da natureza de Jesus, participantes da natureza de Deus. E essa participação significa que tem uma distância qualitativa entre Deus e nós, e por meio de Jesus Cristo a distância ela vai diminuindo. E como que a distância diminui? Jesus fala: pelo conhecimento. Então conhecereis a verdade, e essa verdade nos libertará. Você conhece Deus, porque a vida eterna é essa: conhecer Deus e Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Esse conhecimento vai nos qualificando, esse conhecimento vai nos tornando mais próximos de Deus. Nenhum de nós vai ser Deus, tá bem? Deus, só que nós seremos participantes da mesma natureza que Ele, a mesma santidade, a mesma justiça, a mesma bondade, a mesma fidelidade. Não vai ser em grau absoluto, porque absoluto é só Deus, só que essa participação é como se fosse absoluta. É uma participação verdadeira, real, autêntica, e é prometida para todos os filhos de Deus. Mas existe um distanciamento qualitativo. O cuidado que a gente tem que ter é com o projeto luciferiano, tá bem? O projeto luciferiano é isso, é desqualificar Deus, desqualificar mesmo. O projeto luciferiano é tornar Deus rasteiro, um ídolo desqualificado, que não salva, que não entende, que não ama de verdade, que não se preocupa, um Deus desqualificado e que causa os males no mundo e ainda coloca a culpa no diabo. Isso é um projeto luciferiano, e aí nós temos que tomar cuidado. Deus está aqui, não estamos vendo, a vida está se processando, não estou entendendo. Pode ser que a gente não venha entender nem tão cedo, mas aí a gente não pode cair na incipiência, quer dizer, vou ser precipitado e vou julgar precipitadamente. Livro de Jó. Isso acontece por causa disso, precipitação. Não se precipite. O conhecimento de Deus vai te libertar, vai te emancipar do erro, da ignorância. Bom, Deus, Ele criou Lúcifer, tá bom? E enriqueceu Lúcifer. O que significa? Deus criou o bom, o bem, e enriqueceu. Você vê uma explicação que eu vou passar para vocês agora. Você já pode ter ouvido em alguns púlpitos por aí fora, ou pode ser um pensamento que você tem. Olha, sabe por que vamos supor que uma irmã tenha perdido o filho de 7 anos de idade? Não estou falando por revelação, estou falando por orelhada, já ouvi isso por aí afora. Uma irmã foi lá e ela perdeu um filho com 7 anos de idade. E na hora de consolar a mãe que perdeu o filho com 7 anos de idade, a gente fala assim: sabe por que Deus recolheu seu filho? É porque Deus sabia que ele ia se tornar um bandido lá fora, que ele ia fazer mal, ou Deus sabia que ele ia se perder depois. Então, para ele não se perder, aí Deus recolheu seu filho com 7 anos de idade. Pronto, lacrei a explicação. Quando você vai para o contexto das Escrituras, falta substância, não é isto. Não é isto. Por quê? Milhares e milhares e milhares de pessoas do mundo vivem a vida inteira fazendo coisa errada, e Deus o converte depois, o salva depois. É como se dissesse o seguinte: que Deus criou o mal para ser mal mesmo. Já foi explicado. Deus criou o mal como potência, só que precisa de um agente. O agente sou eu e é você, ou Lúcifer. Deus criou você inteligente, com saúde, com capacidade, com habilidade. Deus criou você e fez você bom, e para o bem. Deus não impede você de ganhar dinheiro, por exemplo, fazer uma faculdade, conquistar os objetivos que está no seu coração. Deus não vai colocar pedras de tropeço para você se arrebentar. Não é isto. Agora, o que é que você vai fazer com a sua inteligência? O que você vai fazer com a sua saúde? O que você vai fazer com as suas faculdades? O que você vai fazer com a riqueza que você tem? Ele criou Lúcifer e deu atributos para Lúcifer.
E olha que foi atributo assim, de glória. Aí a gente pergunta, mas ele não sabia que Lúcifer ia cair? Não é o pensamento que a gente passou para a mãe que acabou de perder o filho? Deus sabia, então ele tirou a criança? Não. Deus sabe, fez o bem, sabia que Lúcifer ia se transformar num Satanás, ia ser um adversário. Mesmo assim, Deus ele não pode deixar de fazer o bem simplesmente porque o bem vai se tornar mal depois. Ele não pode. Ele faz o bem para você, e ele entrega o bem para você. O que você vai fazer com o bem depois? O pensamento que o professor Elias trouxe aqui sobre Agostinho. O conhecimento ele é bom? O conhecimento sempre é bom. Agora o agente do conhecimento, você, o que você vai fazer com o conhecimento bom que você tem? Eu vi uma palestra uma vez de um padre, tá bom? Um padre tomista que estuda São Tomás de Aquino. Aí ele pegou e falou o seguinte: olha, a inteligência sempre é boa, não existe inteligência para o mal. Aí eu, que ainda não estava com a minha mente treinada, não entendi o que ele falou na hora, mas é que o tomismo, ele vai falar isso, sabe? O tomismo é a doutrina de São Tomás de Aquino. A inteligência foi criada por Deus, portanto a inteligência ela é boa, porque ela foi criada por Deus. Ué, mas e quando eu pego a inteligência e eu uso ela para o mal? Aí o padre explicou, aí deixou de ser inteligência. Entenderam? Quando você pega aquilo que é bom e você perverte, deixa de ser aquilo que era para ser outra coisa que não é. Já não é mais inteligência, é desinteligência, é falta de inteligência. Uma inteligência virada para o mal é uma desinteligência. Quer dizer, o bem virado para o outro lado, ele é uma desbondade, uma falta de bondade. Acompanharam isso? Ora, Deus criou Lúcifer, deu todos os atributos para ele. Só que mesmo com todos os atributos, ele deixou de pecar? Não deixou de pecar. Mesmo com todos os atributos de bondade, beleza, tudo que ele tinha, ele não deixou de pecar. Pelo contrário, ele perverteu, ele usou para o outro lado, ele apertou o botão, ele desafiou Deus. E aí vem uma frase de Monteiro Lobato, que é uma reclamação, está na apostila de vocês. Deus criou, mas mantém a criação feito cão na coleira. Aqui a gente já está quase terminando a nossa aula, também tem um pouquinho ainda de tempo. Cão na coleira, é o meu cachorro, entendeu? É meu cão. Só que Deus não é tolo, criou um ser altamente poderoso como Lúcifer, só que não deu para ele o atributo da onipotência, não deu para ele o atributo da onisciência, não deu para ele o atributo da onipresença. Criou, mas colocou limite. Ó, você é tudo isso, mas colocou uma coleirinha. Se você fizer o errado, eu puxo a coleira. O mal vai até onde Deus permite. O mal vai até onde Deus deixa ir. Deus é o contentor do mal, contentor mesmo, sabe? É até aqui. É esse o limite, você não pode ultrapassar. E é cão na coleira mesmo, sabe? Você coloca ele no seu quintal lá, mas você coloca uma coleira nele, coloca uma corrente, ele fica andando para lá e para cá, para lá e para cá. O diabo não é onipotente, não é autossuficiente. E não é só o diabo, é ninguém. Qualquer pessoa que falar o seguinte: eu vou ativar o princípio do mal, eu quero me entregar à maldade, Deus não está vendo? Sim, está na coleira. Está na coleira. Aí o Monteiro Lobato fala assim: a grande desgraça do mundo é o diabo reclamando, tá? A grande desgraça do mundo é a coleira. E como há coleiras espalhadas pelo mundo, não tem ninguém autossuficiente. Todo mundo tem o seu calcanharzinho de Aquiles, todo mundo tem o seu espinho na carne, todo mundo. E o apóstolo Paulo fala: foi-me dado um espinho na carne. Mas o apóstolo Paulo não foi arrebatado? Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, Paulo diz assim: conheço um homem que, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Em lá chegando, ouviu palavras inefáveis
Inefável significa que é indescritível, tá? Ou impronunciável. Que ao homem não é lícito falar. Ora, de um homem desse eu me gloriarei. O apóstolo Paulo fala: vou me gloriar desse homem. Só que esse homem, quando ele voltou com um espinho na carne. E esse espinho na carne, diz Paulo, acerca do qual orei a Deus 3 vezes, para que Deus retirasse o espinho da carne. E ele explica: a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me envaidecesse ou me ensoberbecesse pela excelência das revelações de Deus. Olha o que Deus fez: encheu Paulo, encheu, levou para o céu, mostrou como que era, depois desceu, esvaziou, colocou uma coleirinha nele, um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse pela excelência das revelações de Deus. Estava cheio, aquilo encheu Paulo, aí Deus deu a fraqueza, ele orou 3 vezes e Deus falou o seguinte: a minha graça te basta. É a resposta. É mais ou menos o seguinte: você vai conviver com o teu problema a vida inteira. A teologia da prosperidade diz que não, pastor. O Deus da teologia da prosperidade diz que você não vai conviver com o seu problema a vida inteira. Pelo contrário, você entrou aqui e agora vai resolver todos os seus problemas. A teologia de Paulo diz: eu vou ter que conviver com o espinho na carne até o fim, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Todo mundo está limitado. Um Deus que não possa colocar limites em você é Deus. Um Deus que não possa colocar em você limite mesmo, tá? Fraqueza, espinho na carne, é Deus. Não é uma teologia do eu coloquei você, não é essa, sabe? Em miséria. É o seguinte: o que acontece com você, disse o apóstolo Pedro, acontece com todo mundo, no mundo inteiro. Está escrito na carta de Pedro: confortem-se, por causa que até com Cristo aconteceu. E não aconteceu só com Cristo, acontece com vocês. E não acontece só com vocês, acontece com seus irmãos no mundo inteiro. Está todo mundo no barco de Cristo, né?